Boa noite, pessoal. Quem fala é o Augusto e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Movida e sobre a Localiza e a relação das duas empresas que são do ramo de locação de carros com a relação que elas têm com o CPC 06, que é o CPC que fala sobre arrendamentos. Aqui comigo quem fala é o Lucas e o Leonardo, também estudantes da minha turma, e vamos começar falando sobre a Movida, falar sobre a história dela um pouquinho. Foi fundada em 2006 em São Paulo. Em 2012, ela já contava com 29 pontos de atendimento e 2.400 veículos. Em 2013, foi adquirida pela Júlio Simões, empresa do ramo logístico. Em 2014, atingiu a marca de 82 pontos de atendimento e 36.800 veículos. Em 2015, já contava com 179 lojas, 52.200 veículos. Também se transformou no segundo maior player do Brasil, do seu ramo, atrás apenas da Localiza. Se introduziu ao mercado premium com marcas como Mercedes, Audi, BMW e atingiu a marca de 51% de suas reservas online, através do aplicativo Movida de seu site. Também investiu na sua frota e todos os seus veículos já contavam com Wi-Fi e conexão 4G. Em 2016 atingiu a marca de 242 pontos de atendimento, 64.200 veículos. 2018, 250 pontos de atendimento e 92.800 veículos. 2019, 258 pontos e 109.661 veículos. Também teve a disponibilidade do Web Check-in para a retirada dos carros. 2020, atingiu a marca de 264 pontos de atendimento, 118.200 veículos. Também ocorreu a reorganização societária da Júlio Simões, e a empresa passou a fazer parte do grupo Simpar, holding da família Júlio Simões. Também teve a Movida 0km, que iniciou em 2020. 2021, último ano com informações disponibilizadas pela empresa, atingiu a marca de 285 pontos de atendimento, 186.900 veículos. Incorporou a CS Frotas e por isso teve um crescimento de 68.689 veículos. Bom, vou falar um pouco agora sobre a Movida e a sua relação com o CPC 06. Sou o Lucas Caires. A política contábil da empresa, a política contábil da Movida está alinhada às normas brasileiras e internacionais de contabilidade, como o CPC e o IFRS, e é divulgado nos relatórios periódicos da companhia. Embora o site de relações com os investidores da Movida não apresente uma seção específica detalhando essas políticas, algumas práticas contábeis podem ser inferidas a partir de informações públicas e relatórios divulgados. Bom, aqui nós temos as demonstrações do resultado do exercício de 2024 da Movida, no qual ela teve uma receita de vendas e bens ou serviços no valor de 13 bilhões 482 milhões e um resultado financeiro de 2 bilhões 310 milhões. Pode pular. Bom, agora sobre o EBITDA da empresa. Em 2024, a Movida teve um EBITDA no valor de 4 bilhões 700 milhões 600 mil. O EBITDA nada mais é do que a capacidade da empresa de gerar caixa. Bom, aqui são os tratamentos contábeis de um arrendamento como arrendatário, no qual o ativo de direito de uso, o arrendatário reconhece o ativo no balanço patrimonial que representa o direito de usar o ativo arrendado durante o prazo do contrato. Um passivo de arrendamento. Junto com o ativo, o arrendatário também reconhece um passivo correspondente à obrigação de fazer os pagamentos futuros ao arrendador. A mensuração inicial, o ativo de direito de uso é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento, ajustados por quaisquer custos diretos iniciais. Mensuração subsequente, após o reconhecimento inicial, o ativo de direito de uso é depreciado ao longo do prazo do arrendamento e o passivo é ajustado para refletir os pagamentos de arrendamento e os juros acumulados. A relação com o CPC 06. A Movida, como arrendatário, ela aloca as contraprestações de contratos de arrendamento com base nos preços individuais dos componentes de arrendamento. Para arrendamentos de propriedades, opta por não separar os componentes de arrendamento e não arrendamento, contabilizando-os como um único componente.
Na data de início do arrendamento, a Movida reconhece um ativo direito de uso e um passivo de arrendamento. O ativo direito de uso é mensurado inicialmente ao custo que inclui o valor inicial do passivo de arrendamento, pagamentos de arrendamentos efetuados até a data de início, custos diretos iniciais, estimativas de custo de desmontagem e remoção do ativo e restauração do local ou do ativo, menos quaisquer incentivos recebidos. Ainda como arrendatário, segundo as suas notas explicativas, o ativo de direito de uso é depreciado linearmente desde a data do início até o final do prazo do arrendamento, a menos que a propriedade do ativo seja transferida ao arrendatário ou o arrendatário exerça a opção de compra. Nesse caso, a depreciação é feita durante a vida útil do ativo. O ativo também é ajustado por perdas do valor recuperável e mensurações do passivo do arrendamento. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente dos pagamentos futuros, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou não disponível pela taxa de empréstimo incremental do grupo, que é calculada com base em taxa de financiamentos externas ajustadas para refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. A companhia se isenta de reconhecimento e opta por não aplicar os requisitos do CPC 06 para os itens abaixo. Não reconhece ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial. Não reconhece ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativo de baixo valor, ou em que o ativo é considerado irrelevante para fins contábeis, como, por exemplo, equipamentos de TI. Exclui os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação inicial, e utiliza retrospectivamente ao determinar o prazo do arrendamento. Bom, em 2024, a Movida declarou um valor de arrendamentos por direito de uso no valor de 582.253.000 e um valor nos arrendamentos a pagar às instituições financeiras no valor de 66.832.000. A Movida avaliou a classificação dos contratos de subarrendamentos com referência ao ativo direito de uso e não ao ativo subjacente, e conclui que eles são arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06. As informações sobre o passivo de arrendamentos para os quais a Movida é o arrendatário são apresentadas a seguir. Bom, conforme informado na última tabela, a Movida tem um passivo de arrendamentos no valor de 582.243.000. Bom, aqui nós temos o cronograma de vencimento dos arrendamentos, no qual em 5 anos a Movida tem que pagar o valor de 542 milhões. A seguir também é apresentado o quadro do direito potencial a PIS e COFINS a recuperar embutido nas contraprestações de arrendamento, conforme previsto para pagamentos, saldos descontados e não descontados a valor presente. A Movida tem um valor de contraprestações do arrendamento, valor de 582 milhões, conforme dito anteriormente, e um PIS e COFINS a recuperar em cima desse valor de 53.857.000. Conforme a orientação do ofício circular, que determina a apresentação dos saldos comparativos com a aplicação da inflação projetada do ativo do direito de uso, passivo de arrendamentos de direito de uso, a depreciação e despesa financeira, a Movida estima uma taxa de 4,71% de inflação projetada. Agora, o grupo como arrendador. Quando o grupo atuou como arrendador, determinou no início do arrendamento se cada arrendamento era financeiro ou operacional. Para classificar cada arrendamento, o grupo fez uma avaliação geral se o arrendamento transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Se esse fosse o caso, o arrendamento era um arrendamento financeiro. Caso contrário, era um arrendamento operacional. Como parte dessa avaliação, o grupo considerou certos indicadores, como se o prazo do arrendamento se referia à maior parte da vida econômica do ativo. A tabela a seguir apresenta uma análise de vencimento dos pagos de arrendamento, demonstrando os pagamentos não descontados do arrendamento que serão recebidos após a data base. Em 5 anos, a Movida estima receber um valor com os arrendamentos de 2.873.444.000. Desse valor,
Desse valor, receita de locação consolidada em 2024, conforme mostrado embaixo, é de 3 bilhões, de receita bruta, 3 bilhões 446 milhões 968 mil. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a Localiza. Em 1973, teve a sua constituição em Belo Horizonte, Minas Gerais, iniciando suas atividades com 6 Fuscas usados e financiados. Em 1979, começou a expansão, abrindo sua primeira filial em Vitória, Espírito Santo. Pouco tempo depois, estava presente no Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e Fortaleza, ao contrário da concorrência, que optava por concentrar suas atividades nas regiões sul e sudeste do país. A companhia decidiu inicialmente expandir-se pelo Nordeste e, em menos de 3 anos, estava presente na maioria das capitais de tal região. Em 1981, assumiu a liderança no mercado de aluguel de carros no Brasil, em número de agências. Em 1983, iniciou seu franchising. Com o objetivo de expandir sua rede, a companhia iniciou suas atividades de franchising no Brasil, com licenciamento das 6 primeiras franqueadas através de sua controlada Localiza Franchising. Em 1991, a companhia iniciou a venda de seus veículos para a renovação da frota, nas divisões de aluguel de carros e de frotas, direto a consumidores finais com a criação de Seminovos Localiza. Em 2005, teve sua abertura de capital, onde teve a negociação de ações com início em 23 de 5 de 2005, praticamente 20 anos atrás, com oferta de 21.437.500 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 34,40% do capital social. Em 2019, a companhia continuava apresentando forte ritmo de crescimento e rentabilidade. No fechamento do ano, a frota da plataforma Localiza era composta por 323.361 carros, distribuídos em 602 agências, presentes em 6 países da América do Sul, segundo os dados da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. A Localiza é a líder do mercado brasileiro de aluguel de carros. Além disso, em fevereiro de 2019, a companhia concluiu a captação de 1,8 bilhão com oferta pública de ações, com o objetivo de reforçar o caixa e suportar os investimentos em tecnologia e crescimento da frota. Em 2023, a última informação disponibilizada pela empresa no seu site foi o ano do 50º aniversário da Localiza em Go. A empresa avançou na integração de processos e na otimização de práticas internas, gerando ganhos expressivos de produtividade e controle de custos. A frota ultrapassou a marca de 600 mil veículos e a operação foi estendida ao México, com 10 agências em aeroportos, cerca de 1.000 carros, e esses resultados foram reconhecidos por premiações como a Great Place to Work, Top 10 Brasil, Prêmio Reclame Aqui, primeiro lugar em todas as categorias do setor, e a empresa do ano na revista Exame. Ao final do período, a plataforma contava com 657.612 carros e uma rede de 616 agências no Brasil, 10 no México e 86 em outros 5 países sul-americanos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a política contábil e a relação com o CPC 06. Eu sou o Léo. Bom, a Localiza ela traz as demonstrações financeiras, tanto individuais quanto consolidadas, em conformidade com o IFRS e as práticas adotadas pelo CPC, aprovadas pela CVM. As demonstrações financeiras foram todas elaboradas com base no custo histórico, como base de valor, geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens ou serviços, exceto para determinados ativos e passivos financeiros que são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras individuais, elas foram avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Na consolidação, foram eliminadas as participações da controladora nos patrimônios líquidos das subsidiárias, bem como os saldos de ativos, passivos, receitas, custos e despesas decorrentes. Eu vou apresentar agora a DRE da Localiza, em que nós vemos uma crescente na receita líquida em comparação com 2023. Em 2023 nós tivemos aproximadamente
28 bilhões e 900 milhões. E em 2024, a receita líquida foi de 37 bilhões e 271 milhões, fechando com um lucro líquido em 2024 de 1 bilhão e 813 milhões. Agora, abordando a capacidade de gerar caixa da receita, nós vemos que após o lucro líquido já dito, foram descontadas as despesas financeiras, que elas entram, por exemplo, como o passivo de arrendamento, o imposto de renda, e chegamos ao valor de EBITDA de 11 bilhões 914 milhões e 600 mil. Bom, a relação com o CPC 06. A Localiza tem o lançamento do seu ativo de direito de uso no campo do imobilizado, no ativo não circulante, tendo o arrendamento dividido em aluguel de carros e gestão de frotas, cumprindo ambas as posições como arrendatário e arrendador. Cada pagamento desse arrendamento é jogado entre o passivo e despesas financeiras, sendo as despesas financeiras jogadas diretamente no resultado, durante o período do arrendamento. Inicialmente, os ativos e passivos resultantes do arrendamento são mensurados ao valor presente. Na mensuração do ativo de direito de uso, a mensuração de seu custo compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, deduzidos de qualquer incentivo de arrendamento recebidos. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário, a estimativa dos custos de desmontagem, remoção do ativo subjacente ou restauração do local do ativo ao final do arrendamento. Para os pagamentos do arrendamento, são descontados pela taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário, na data de aplicação inicial, já que a Localiza ela não informa a sua taxa implícita de juros. Para chegarmos ao valor da taxa incremental sobre empréstimos, nós temos que avaliar alguns pontos. Ela consiste no valor, na taxa que o arrendador teria cobrado de um arrendatário se tivesse financiado o ativo ao invés de alugá-lo. Essa taxa ela é calculada levando em consideração o risco de crédito específico de cada arrendatário, o valor dos pagamentos do arrendamento em relação ao valor da dívida do arrendatário e também a possibilidade de uma garantia para honrar o arrendamento, entre outros. A companhia aplica a taxa de desconto apurada com base na expectativa da taxa livre de risco divulgada pelo Bacen, para o prazo ponderado de seus contratos, ajustada à realidade da companhia. A taxa de desconto utilizada é revisada para arrendamento novos ou modificados, conforme previsto pela norma. A companhia aplicou a taxa de desconto média de 11,14% em 2024 e 9,72% em 2023. Por último, a depreciação ocorre durante o prazo de vigência do contrato de locação e considera ou alienação, quando a administração tem de exercer esse direito. A companhia possui contratos de arrendamento de curto prazo e de determinados equipamentos de escritório, como notebooks, impressoras e copiadoras. E estes são considerados de baixo valor. Por isso, adotam a isenção reconhecida proposta pela norma contábil. Em 2024, a despesa do aluguel de curto prazo foi de 55 mil no individual e 62 mil no consolidado. Nós vemos as receitas geradas pela Localiza, que nós vemos que temos o aluguel de carros, a gestão de frotas, faturar, temos a venda dos veículos desativados e a revenda destes, e venda de equipamentos e telemetria, totalizando um total de 4 bilhões.
Aqui nós também temos o saldo do fluxo de caixa, que nós temos algumas adições de novos contratos e remensuração de contratos antigos. Prestações a pagar, juros e variações cambiais, totalizando no final, a valor presente, um total de 1.228 milhões. Pode passar. Pode passar, presida. Bom, enfim, na conclusão, após a gente ver toda essa apresentação, nossa conclusão foi que a Localiza traz uma política contábil superior à da Movida, trazendo detalhamentos mais profundos e uma abordagem mais transparente de suas taxas. Bom, pessoal, professor, obrigado pela atenção de vocês nesses 20 minutos e obrigado a todos. Boa noite. Cara, pode encerrar. E foi mal, hein, Oxe, mano? cara, teve uma Mano, parte que travou